tem hora, não tem dia, não tem noite, não tem nada. Quem tem a responsabilidade do governo não dorme direito. Porque um ato que se pratique na melhor das intenções pode ferir interesses de outros. Colombo Machado Salles foi indicado ao governo de Santa Catarina pelo presidente da República, general Emílio Garrastazu Médici. Foi dar uma aula inaugural em uma universidade de São Paulo e soube da indicação durante a palestra. Fui convidado para dar uma aula inaugural no Mackenzie. E para minha surpresa, levantou um dos participantes da aula inaugural e me interrompeu. E eu tomei um susto. Ele disse assim, olha, a hora do Brasil deu que você foi indicado pelo governo de Santa Catarina. E não era bem recebido, né? Não era eleição direta. Aí eu disse, eu vou levar uma vaia, vou ouvir uma vaia. E aí fiquei quietinho ali, mas me surpreendeu, me aplaudiram. E daí o senhor conseguiu ainda continuar a aula? Nem nada, deu uma paura. As pernas tremeram, não conseguia dizer nada. Eu não esperava, não cogitei, nunca pensei em ir para Santa Catarina para ser governador. E de uma hora para outra, só fui surpreendido com essa notícia. O espanto com a notícia tem explicação. Ele nunca tinha exercido cargo político. Tem um irmão da minha avó, o Lauro Miller, que era político. Mas meu pai não. Felipe Schmidt também é meio seu parente? Felipe Schmidt também era primo do Lauro Miller, primo do meu pai. Pois é, então a veia política já está lá atrás. Pois é, mas meu pai não exercitou a carreira política. Seu pai fazia o quê? Era engenheiro de portos, rios e canais, como eu. Amigo do presidente Médici, decidiu ir falar com ele. Eu disse para ele certa vez, mas o que eu vou fazer no governo de Santa Catarina? Eu jamais ambicionei. E o senhor argumentou isso com o Médici? Disse. Aí ele carinhosamente tinha assim, um certo afeto assim, por mim, muito gentil comigo. E ele disse assim, menino, vai para lá e vai trabalhar, vai. A gente vai lá e quando tiver dificuldade vem aqui que a gente tenta resolver. E foi isso que o senhor fez? Tentei. Para esse piso, o julgamento não é meu. Mas a experiência administrativa em Brasília ajudou. Antes de vir para cá, eu fui diretor-geral dos esportes do Brasil. E também fui secretário do governo, e cumulativamente secretário do governo, da Fazenda e da administração do Distrito Federal. Então eu tinha uma noção já da administração pública. Me deu assim uma visão de como poderia, e tentei organizar isso num projeto de governo, projeto catarinense de desenvolvimento, e que causou um impacto muito grande aqui, porque não estavam habituados a uma pessoa ter o atrevimento de dizer que pretendia fazer isso. Então eles diziam que era um carne-fartura, que era uma opção de adjetivos não muito qualificáveis, do que eu pretendia fazer. Pois aí, em menos de 3 anos, eu tinha realizado tudo. O senhor surpreendeu todo mundo? Assim, não disseram, mas me surpreendi a mim mesmo. Um dos destaques da administração foi o setor de telefonia. Falar com a Palhoça era uma dificuldade, né? Florianópolis, Palhoça, não sei onde. Para falar com Laguna, da Deise, era minha namorada, né? Morava em Laguna. E aos domingos a gente marcava, às 10 horas da manhã, ela ia na telefônica, em Laguna, e eu ia aqui na central telefônica, mas esperava a manhã inteira, que ia ligando, alô, 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 Palhoça, alô, São José, alô. Problema resolvido. Em 1970, Santa Catarina tinha 18 mil terminais telefônicos. Ao final de 4 anos, tinha 85 mil novos terminais. E foi preciso abrir muitas estradas.
deixou o governo com quase 300 quilômetros de vias pavimentadas e 378 quilômetros de rodovias em execução. Na época não tinha quase asfalto, né? Não tinha nem estrada quase. Tinham ligações vicinais, muito precárias, feitas e mantidas pelas prefeituras. Eu consegui a BR-101 com certa dificuldade, mas consegui graças ao auxílio do presidente Emílio Médici, que me deu muito apoio. Porque Santa Catarina, não tinha... Santa Catarina era um estado voltado para si mesmo. Quase não tinha ligação com o exterior. Eu procurei fazer tudo aquilo que a sociedade catarinense precisava, tanto sob o aspecto social, político e administrativo. E me preocupei muito porque a primeira vez que eu fui ao oeste catarinense, as pessoas com quem eu conversei lá diziam assim, lá em Santa Catarina, porque eles tinham oriundos de pais vindos do Rio Grande do Sul e também estudavam no Rio Grande do Sul. Então eles não tinham contato nenhum com o litoral. Então eles iam lá em Santa Catarina e daí em diante eu passei como norma, todo final de semana eu ia para o oeste de Santa Catarina e percorria todos os municípios. Durante 4 anos, final de semana, eu passei integralmente no oeste de Santa Catarina para ver se voltava a ser estado de Santa Catarina. Colombo Salles também construiu 85 pontes, entre elas a nova ligação ilha-continente. A ponte Hercílio Luz tinha uma ponte idêntica que tinha sofrido um acidente, que passou a preocupar a opinião pública aqui. Mas graças a Deus ela está aí, né? E então estudamos a possibilidade de talvez construir outra ponte. E daí deu certo. O senhor fez o projeto e saiu a ponte. Fiz o projeto, com o projeto pronto, o próprio governo federal achou que era oportuno, mesmo porque a cidade já exigia outra ponte, né? Nisso, a ponte que existia igual a Hercílio Luz, eu não me lembro mais onde era, ruiu. E aí houve um alarme. E aí houve necessidade de apressar a construção da ponte, que não fui eu que dei o nome. Não foi o senhor que deu o seu próprio nome à ponte? Meu Deus, o nome próprio, eu, governador do estado, é uma coisa que nunca eu expliquei isso, porque é difícil de me compreenderem, né? Eu tenho a pretensão de construir uma ponte e dar os nomes. Quem é que deu o nome do senhor? Foi a Assembleia Legislativa. O Atílio Fontana era o vice-governador. Passei o governo para o Atílio Fontana. Nesse ínterim, ele deu o meu nome para a construção da ponte. A frustração foi o aterro da Bahia Sul. O projeto de Burle Marx ficou para o governo seguinte e nunca saiu do papel. Era um projeto muito bonito para centralização de órgãos públicos, federal, estadual e municipal. Muito bem feito o projeto. Executar o aterro já foi uma dificuldade muito grande. Ao final do meu governo, o aterro estava pronto, o projeto também estava pronto, mas não houve continuidade. E então o povo invadiu e ocupou assim desordenadamente o aterro. Colombo Salles se dava bem com os militares. Mas como foi governar durante a ditadura? Nunca me utilizei atos administrativos que viesse prejudicar alguém que discordasse do meu governo ou do governo federal. Eu acho que foi um período bastante democrático. E o que esperar do futuro de Santa Catarina? Santa Catarina é um estado de muita progressividade. É um estado que se move por si mesmo. O governador de Santa Catarina é um administrador de poucas coisas do estado. Os objetivos sociais são os mais elevados. Ninguém pensa em si mesmo, todo mundo pensa na sociedade, no outro. O que será que está faltando para o outro, não em si próprio.
E isso enobrece muito o fato de a gente poder se declarar catarinense. Relembra com carinho o papel de braço direito de Dona Deise, a esposa querida, hoje com 80 anos, que não quis aparecer na gravação. A Deise foi uma grande surpresa. A Deise dedicou-se às crianças. Ela criou a Pro Menor para atender aquelas crianças que precisavam de escola, de roupas, de alimentação. E ela foi, para mim, um braço direito na parte social, além do amor pessoal, né? Laguna, um dos municípios mais antigos de Santa Catarina, com mais de 300 anos de história ligada à vida portuária. Foi lá, na terra natal, que Colombo Salles passou a infância. E já é longínqua, né? Já tinha liberdade de brincar na rua, assim, à vontade, jogar até bola na rua. Então, a lembrança que eu tenho é muito boa, um tempo muito bom. 7, 8 horas da noite, a mãe chamava a gente para dentro de casa. E aí meu pai ficava ouvindo o rádio, a gente tinha que ir dormir para não atrapalhar a audição dele. Fiz o ginásio em Laguna e fui para Curitiba fazer o pré de engenharia. Depois fiz também a universidade lá, cursei a universidade no Paraná. Também foi em Laguna que ele e Deise se conheceram. Eu fui visitar um amigo meu de infância que tinha tido um probleminha de saúde e lá encontrei a Deise. Na casa dele? Na casa do Ney Santana. Eu já estava estudando em Curitiba nessa época. E aí Se apaixonou pela primeira vez? me apaixonei por ela. Mas ela não reagiu, não. Mas depois, com o tempo, eu acho que eu conquistei. A imagem de Nossa Senhora da Glória no alto do morro em Laguna também faz parte da história do ex-governador. A pedido do padre, ele fez os cálculos para driblar o vento. O trabalho externo é artístico, mas a parte de estabilidade é de minha responsabilidade. Emocionado, se lembra do pai, Calistrato. Eu e o meu irmão Júlio havíamos passado no curso de engenharia em Curitiba. E ele se emocionou e apagou. Mas deixou um exemplo de vida com muita dignidade, que eu procurei seguir. O ex-governador nos convida a conhecer um lugar especial do apartamento onde vive no centro de Florianópolis. E é o meu cafofo. No escritório, ele guarda um resumo da vida pública e pessoal. As fotos da família, entre elas a do bisneto Gabriel, o retrato oficial na parede, os 5 livros publicados, alguns técnicos, outros de impressões pessoais. Do alto dos 86 anos, Colombo não gosta de ser chamado de senhor e ainda recita o poema em acróstico feito para a esposa Deise. Dá que eu busque nos teus olhos a aurora dos sonhos meus. Yara, dissipa os abrórios. Só com a luz dos teus olhos irei feliz ante Deus. A filha, Maria José, o acompanha durante a entrevista e fala do pai emocionada. Difícil encontrar as palavras, né? Mas é uma pessoa tão especial, é uma pessoa tão amorosa, tão digno. Obrigado. Uma pessoa assim que só estar ao lado dele, eu já começo a me sentir bem. Quem vê esse homem bem-humorado e disposto não imagina os problemas de saúde que já enfrentou. Nossa, o senhor venceu 2 cânceres, um problema cardiológico e um derrame. Para, esqueceram de mim. Parabéns. Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Senão eles lembram de mim.